de hoje da África para as periferias do mundo. 50 anos de hip hop. O hip hop era muito assim, vocês estão imitando os americanos, que depois, com essa trajetória que eu tive de pesquisa, vi que aconteceu na cena black do Rio, onde tinha discussão, né, da turma do Tony Tornado, do Gerson King Combo, com os sambistas, né? E a gente também passou por um processo parecido. E depois, com essa possibilidade de se organizar, né, principalmente intelectualmente, eu, com toda essa possibilidade de troca de informações com outros praticantes do hip hop, chegou à conclusão do seguinte: não existe essa questão, porque nós somos o mesmo povo diaspórico, nós passamos pelas mesmas trajetórias de opressão. Quer dizer, o hip hop não pode esquecer que ele tem uma mãe. A grande origem do hip hop é uma mãe, né? Que é a mãe África, é o processo diaspórico, que eu não gosto. Eu sou mais pro lado do Joel Rufino, eu falo que é o deslocamento do corpo preto escravizado, porque diáspora é uma questão heróica, né? Da travessia de um deserto e tal, né? Diasporos, né? Espalhar semeando. Não, nós viemos para cá trancado, né? Nossos antepassados, né? O meu e o seu, né, Daniel? Viemos trancados. Então a gente tem que entender que isso marca essas questões todas, né? Dos apagamentos históricos e tudo. Você vai crer que há o que não se pode ver, que existe algo que não se pode ter. Confiança naquilo que você pode ler, porque enquanto essas palavras você vai entender. Te farei. Quando recebeu o convite para gravar um disco, MC Ru pensou que estava diante da realização de um sonho. Mas a importância do projeto, que viria a se tornar o vinil Hip Hop Cultura de Rua, ultrapassou as projeções daquele jovem periférico que trabalhava de office boy. As 8 faixas que vieram a público em 1988 são lembradas hoje como a primeira gravação da cultura hip hop no Brasil. Tenho em minhas mãos um manifesto que me salva de afundar nesse mundo que eu detesto. Eu sou Daniel Melo, jornalista da empresa Brasil de Comunicação. Chegamos ao 4º episódio do podcast sobre os 50 anos da cultura hip hop no mundo. Na conversa com o MC Ru, o pioneiro fala da cena nos anos 80 e do combate às opressões proporcionado pela cultura hip hop. Gravamos em outro templo a céu aberto do hip hop de São Paulo, a Praça Roosevelt. Hip Hop Cultura de Rua, a primeira coletânea do gênero feita aqui no Brasil. MC Ru, conta um pouco pra gente como é que foi essa história. Era pra ser antes um disco da sua banda, do Credo, era isso? Opa, tô vendo que você pesquisou bem aí, é isso mesmo. A gente teve uma sorte de ser protagonista de uma foto de capa na época do Jornal da Tarde, né? E nas andanças nas gravadoras, o Wagner Garcia, diretor da Eldorado na época, recém-chegado, viu e perguntou: você é poeta da rua? Eu achei engraçado, né? Eu falei, a gente faz poesia na rua, né? Ele falou, que legal. E aí começou a conversar comigo, perguntou se tinha letra, o que a gente tinha pronto e disse, me dá uns 2 dias que eu vou falar com o chefe, né? E aí foram os 2 dias mais longos da minha vida, né? Esperando essa resposta. Até que veio a resposta positiva. Imagine, né? Um cara que era office boy, de periferia, pais migrantes, né? Operários e falar, vou gravar um disco, né? Sendo que a gente não era cantor, não era nada disso. E assim começa a história, né? Ele se transforma numa coletânea, numa perspectiva muito da cultura hip hop, já está se constituindo o movimento hip hop. Primeiro, ele é uma cultura gigantesca, produtiva, criativa e dinâmica. E aí o movimento é a organização política, quer dizer, isso já veio de lá, né? O mito de origem da cultura hip hop está em 11 de agosto de 1973, com a festa que a Cindy Campbell, junto com seu irmão Kool Herc, desenvolveu. E um ano depois, o África Bambaataa pega e inaugura a Zulu Nation, que é para você organizar isso de uma maneira sistemática, né? E ter uma proposta, né? De acolhimento daquelas manifestações que aconteciam na rua e também de se posicionar politicamente, né? Que ali era uma efervescência na década de 70, né? Nós temos ali, já pós-ações afirmativas, Black Panthers, né? Black Exploitation, quer dizer, todas as manifestações culturais apontando para essa autonomia, esse protagonismo do corpo preto, né? Então, a gente já tinha essa carga, essa provocação transgressora da cultura. Então, dialogando muito com o punk, que era um pouquinho mais velho que a gente disse, uma coletânea contempla todo mundo. E aí, todas as gangues vão aparecer. E como o hip hop evoluiu nos dias atuais?
Eu pratico o hip hop e todos nós que dividimos e compartilhamos toda essa perspectiva do hip hop, que a gente tem os 4 elementos, né? E aí vem o quinto sugerido, né? Que algumas pessoas aceitam ou não. Por exemplo, o hip hop que eu estou praticando hoje com as novas gerações, ele tem de 14 a 16 elementos sistematizados. Os tradicionais, os viajantes do tempo, que a gente precisa reconhecer, como a moda e o boombox, né? E os complementares, que foi o que as novas gerações trouxeram. Isso está na referência da permanência e do aprendizado das novas gerações para que a cultura não pare, que ela se renove, se perpetue. E essa questão intergeracional é fundamental, que a velha escola e a nova escola dialoguem, aprendam um com o outro e que a gente, mais antigo, saiba acolher essas novas gerações para que a nossa cultura não tenha um fim, que isso você mantém ela dinâmica e infinita. Além de arte e cultura, você vê o hip hop como alternativa social para a juventude? O hip hop é a grande escolha, né? As gerações antigas, elas tiveram algumas escolhas, mas o hip hop, ele ocupa um espaço de escolha quando ele dialoga principalmente com os territórios de educação no Brasil, que é uma luta nossa agora, nos 50 anos. A arte e a cultura juntas dentro das escolas, ela vai trazer tanto um sopro, uma qualidade de vida na fala e na escuta, na possibilidade da identificação do outro, né? Um com o outro, conviver, acolher, outro e outra, e outros, né? A gente precisa estar dialogando com as novas gerações. E isso você faz na escola, isso você leva a informação. De você trazer da história tradicional, você conseguir oferecer para essas novas gerações, quem foi o Zé do Patrocínio, o André Rebouças, né? Apagados pelas mitologias das princesas e tudo, né? Então, a gente precisa entender os processos para a gente também construir nosso sentido de pertencimento e de identidade, né? Reforçar a identidade. Black is beautiful, continua lindo, todo mundo agora usando, as mulheres suas coroas, nós usando o nosso, falta um pouco aqui, mas né, sempre que mantive o meu Black Power em dia. Então é isso que a gente tem que dizer da cultura hip hop, que era uma cultura contemporânea com muito compromisso ainda. Longe de messianismos ou caricaturas, ela é séria, ela acolhe a juventude, oferece a possibilidade da construção do senso crítico, né, na melhor forma de Paulo Freire. Certo? Que ele, Paulo Freire, reconheceu o hip hop. Quando ele é secretário da Educação da Erundina aqui em São Paulo, ele leva o hip hop para dentro das escolas, né? Remetendo lá a Caicó, né? Aquela coisa de questionar as palavras e tudo dentro daquela pedagogia respeitada no mundo inteiro até hoje, não é, Daniel? Falando de história, muito se fala da São Bento aqui no centro de São Paulo, da importância que tem para o hip hop, da Rua 24 de Maio, mas e a Praça Roosevelt também tem um papel nessa história, né? Queria que você contasse um pouco como é que essa praça se insere na história do hip hop e como é que o hip hop ainda está aqui. Perfeito. Daniel, essa pergunta é importante porque ela dá espaço para a gente lembrar de grandes figuras que não estão mais com a gente, como o J.R. Blau, o Marcos Tadeu Telésforo, o grande letrista, DJ Uzi, autodidata na língua inglesa, ele traduzia tudo para a gente entender o que estava acontecendo. E o J.R. Blau era um visionário, era um cara que estava na frente do tempo. Nós éramos amigos, andávamos juntos, né? Dividindo tudo da potência, da coisa. A gente não ficava só nas equipes de baile, né? Apesar da gente gostar também, a gente andava nas outras casas, lidava com outras tribos e a gente entendia que o hip hop estava num caminho que era crescente, que ia ficar muito grande. São Bento já não suportava mais. E ali tudo adolescente, né, tudo muito, né, os hormônios, ali aquela coisa, tinha as questões de protagonismo mesmo, né? Então o break, que era a grande atração, ele começa a dividir essa atenção, né? E por uma característica muito simples, porque o break precisa do corpo para se expressar e o rapper, ele fala, né? Então acabava que a gente conseguia fazer uma leitura e passar isso e tal, e acabou que esse protagonismo das lentes também levou muito a essas discussões. E também, principalmente, que enquanto tinha a roda de break, os rappers ficavam batendo na lata do lixo, que era a nossa bateria eletrônica, e cantando as suas novas letras, às vezes até improvisando ali, e isso teoricamente atrapalhava. Muita gente fala que é uma briga, não é, foi uma tensão de espaço. Aí o JR falou assim: Ru, pega os meninos aí, vamos subir para Roosevelt, que lá a praça é só nossa, só do rap, e a gente vai trocar isso lá. E aqui é um dos grandes berços do rap nacional, talvez o maior, mas a gente ainda tem muito a que pesquisar, os outros territórios, 26 estados mais o DF, mas aqui a Roosevelt, ela já passou aqui, começando com Racionais, que era esses mais novos que estavam com a gente. E continua essa cultura viva aqui? Continua.
é muito legal, na época a Roosevelt tinha 2 andares. Depois ela sofreu uma reforma forte, né? E hoje ela é essa praça mais plana aqui. Lá na outra ponta, que dá para ver o caminho para a Radial Leste, ali acontece o Slam Resistência. O Slam, na nossa percepção, é uma manifestação da cultura hip hop, inspirada pela cultura hip hop também. E também tem a batalha de rima aqui, né? Ela já foi, já voltou, mas ela está sempre aqui, dialogando com o skate, que também é algo que complementa a semiótica da nossa ocupação da rua, né? Então, às vezes eu brinco que o Sabotagem está dando bronca em todo mundo, dizendo, eu não quero ficar sentado sozinho aqui, nesse Abu Simbel nosso aqui, nesse panteão. Cadê o J.R. Brown? Cadê o Uzi? Cadê todo mundo, né? Conhecedor que a gente tem da personalidade dele. Ele não, porque passa por essa coisa da validação, do establishment. Então, quando a mídia ou alguém famoso, né, no caso do Cartola, no caso do Donga, você sabe, eles precisavam ser validados pelo jornalista branco ou burguês, ou culturalmente mais avançado. Então, esses precisam estar sendo trazidos, porque eles foram muito importantes. O seu contato com o hip hop, como é que ele aconteceu? Contato com a música primeiro, né? Que eu tenho vários irmãos mais velhos e tenho meus tios que tinham muito disco, né? Até hoje eu tenho esse hábito de manipular os discos. Então desde pequeno eu tive disco em casa. Então eu tive disco desde Luiz Gonzaga, ou Saraiva, né? Esses instrumentais que o meu pai ouvia, até as coisas mais contemporâneas para a época dos meus irmãos, como Caetano Veloso, Gal Costa, todos esses e vários outros que foram chegando, tal, mais alternativos. Aí eu entendi que a música era muito além do que aparecia na televisão, ou nos jornais, ou nas revistas, né? Tinham coisas alternativas ali, né? E aí depois chega a Black Music, tanto no colégio, quanto dentro de casa também. E aí eu fui entender que o Tim Maia era Black Music e tal, entender tudo aquilo e também da nossa identidade, né? O que, apesar de a gente ser mestiço, a gente queria se identificar com a questão cultural. E a música me fez entender que eu era um homem preto. Muita gente desestimulava isso, você não é tão preto. Hoje a gente sabe que é o tal do colorismo e tal, mas na época isso, eu falo, não, tudo que eu faço é coisa de preto, né? Então, quando no começo dos anos 80, começa a chegar as primeiras referências da cultura hip hop, cultura de rua, que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então tem, por exemplo, desde um vídeo do Chic, né, a banda Chic, né, Rangin' Out, que mostra o garoto quebrando, né, no breaking, no pop e o boombox ali. Então tinha um cenário falando, não, eu quero fazer isso, né? Como todo adolescente quer ter isso, né? Quer ter essas identidades. Depois tem um monte de artistas pop que foram usando elementos da cultura de rua, como o break, como o Lionel Richie, aí veio vindo e tal. Mas eu penso e proponho que o Beat Street, que foi lançado no Brasil como Loucuras do Ritmo, ele seja o grande, apesar de ser uma alegoria bobinha, né, de um caso de romance e tal, mas ele já mostra ali como que funcionava a cultura para nós. Queria falar um pouco também sobre o Credo, que era a sua banda no início, né? Você falou das letras politizadas e tudo. Isso. O Credo, na época, tinha uma preocupação de provocar isso, que as pessoas pensassem nelas, né? Trouxesse uma reflexão da sua existência e tal, e a gente ficava provocando, porque tinha a questão da religião, tinha a questão da sua origem. Então nós fizemos essas provocações, tanto teóricas, né, dentro das letras, né, que nós, pela formação familiar, minha mãe influenciou, meu pai influenciou muito a mim ler. O Cassius Franco, o DJ Uzi, também lia muito, né? E pesquisava muito sobre música, quanto a origem dele com o pai, né? Que era DJ também de jazz e tal. Então a gente teve acesso a essas informações e... Oh, mano, lacrimejou aqui, desculpa aí, velho. Aí foi inevitável, né? Então vamos lá. Então as letras, elas tinham essa pegada para provocar mesmo. E aí também a questão estética, né? De que a gente era influenciado muito, tanto pelo jazz quanto a música instrumental brasileira e por essa questão da transgressão, do Malcolm X. A gente ouvia muito Public Enemy na época. Então o Public Enemy provocou a gente também dialogar com essas influências. Então a gente foi buscar os guitarristas de metal, que nem eles gravaram com Slayer, Anthrax e tal. E a gente foi atrás do Elcio Aguirre, finado Elcio,
saudoso, que era do Golpe de Estado, a maior banda metal na época, né? Muito amigo do nosso produtor e músico Akira S, né? Que também já vinha de outro setor dos Garotas que Erraram, que era uma música eletrônica alternativa da época. Teve aí então uma ideia do Gilson Fernandes, que era o produtor do disco, ele que conduziu tudo isso, e falou que o Bocato, né? O instrumentista Bocato tinha feito as demos com a gente, mas que o disco tinha que ter o Raul de Souza, né? Que era internacionalmente conhecido. Então o grande Raul de Souza vem de maneira muito generosa e participa das faixas do Credo, o que muito pouca gente sabe, que o maior trombonista do mundo na época, pela Downbeat, né, que era uma revista especializada, o Raul de Souza, ele gravou com o Credo, que eram os garotos da periferia lá, que ele achou maravilhoso, e ele dizia, hip hop, sei, eu conheço, eu não vou imitar ele aqui, né, mas também saudoso, né, ele dizia, eu sei, já conheço, lá em Nova York tem bastante, que bom que está aqui no Brasil, e fez 4 ou 5 solos sensacionais, né. Em relação aos jovens da periferia ocupando espaços na região central, qual foi o papel do hip hop nisso? Eu acho que fundamental. Junto com o punk, o hip hop muda o pulso da cultura, né? Que era centralizada, branca, burguesa, para ser periférica, preta e operária. Né? Isso está muito presente no material que a gente consegue organizar, né? Para compartilhar esse conhecimento. Então, aqui mesmo eu vou pegar, por exemplo, uma das primeiras posses. Posses é o que hoje a juventude chama de coletivos, né? Mas ela tinha um compromisso muito grande com a formação, com o letramento étnico, racial, político. Então, por exemplo, uma das primeiras posses, o protagonista, pelo menos do livro, o Black, ele diz que vinha de São Bernardo para cá, só que devido a muita condução, ele começou a praticar lá. Então, dentro de uma linha de narrativa histórica, você pega a São Bento, a Roosevelt e depois as periferias, porque nesse tempo as posses começam a ficar nos seus próprios territórios. Já existia isso, mas isso fica mais claro, as atividades e tudo. A Aliança Negra Posse na cidade de Tiradentes, a Raúça em São Bernardo, a DRR em São Mateus, conceito de rua no extremo sul e várias outras, né? Não quero ser aqui injusto de não lembrar de todas, mas aí o hip hop espalha, né, pela periferia, sem deixar do seu diálogo com o centro. Em 2016 você lançou junto com o Caseone um livro que fala um pouco dessa cultura do hip hop por outras partes do Brasil, né? Pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia. E conta um pouco isso com a gente. Então, quando a gente começa a pensar o hip hop, a gente pensa que ele não pode ter fronteira, se isso já era uma coisa que já vinha, né? Não tinha fronteira e nem só a questão do idioma, né? A gente se identificava com o que era feito na América. Então, a gente tem que se identificar com o que é feito na cidade do lado, né? E no estado do lado, que inclusive é a origem da grande maioria das pessoas que praticam hip hop aqui em São Paulo, né? É tudo filho de imigrante, a maioria, 90 e tantos %, sei lá quanto. Tem até uma palavra cunhada aí que é sampacentrismo. Né? A gente tinha que deixar de estar exercitando o sampacentrismo e contemplando a narrativa de origem dos outros estados, como Brasília, que é quase contemporâneo nosso. Só nessa expressão, né, quase, já mostra uma concorrência, né, um bairrismo. Mas é da mesma época e pelo Nordeste todo. E hoje, na construção nacional, a gente fala com representantes de hip hop dos 5 elementos que sejam, então, de todos os estados. Queria frisar um pouco isso. Falar um pouco como o hip hop ajuda a abrir os horizontes e dar oportunidades para a juventude periférica, a juventude preta. Nosso processo histórico, ele é muito opressor. Tanto a questão das classes, né? Do acesso à educação, do acesso ao emprego. Então, tudo isso o hip hop pode potencializar, criar essa identidade, né? A gente escuta muito mais na nossa época da ditadura, mas ainda hoje, todos os deveres que a gente tem, mas pouca gente fala dos direitos, né? E da capacidade de você exercer sua cidadania através dos seus direitos. Então, o hip hop tem esse compromisso de passar para todas as gerações, presente e futura, do potencial delas, da beleza delas, do protagonismo que elas podem ter, acreditando em si, sabendo que elas têm uma origem, sabendo que elas têm ancestrais, né? É uma pergunta que a gente faz sempre, qual que é o seu sobrenome, né? Você tem algum sobrenome? De onde que vem o sobrenome? Se nós viemos da África, né? Tem algum sobrenome africano? Nunca tem, né? Então tem um processo histórico importante para a gente entender, que é para que a gente consiga nosso protagonismo sem ser oprimido por esse processo histórico da escravização e tudo. O próprio Malcolm X, né? E o Malcolm X também. O X do Malcolm X, né? Ele surge na negativa de herdar o sobrenome, ora do estuprador, ora do dono da sua força de trabalho dos seus ancestrais e tal. Então ele colocou o X nesse sentido. Foi muito bem lembrado. Eu viro meus ouvidos, ouvindo seus berros que festejam e celebram seus erros.
letras redundantes. Erros esses que corrige a fé, coisa que eu já deveria ter feito antes. Mas logo vejo que aqui de erro se foge, como foge o louco da realidade de hoje. Fujo daqui com habilidade, saltando o seu mundo de banalidade e acenando com ironia. Chegamos ao fim do 4º episódio do podcast Dos Griots da África para as Periferias do Mundo. 50 anos de hip hop, uma produção da Rádio Agência Nacional. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Daniel Melo. A produção foi de Sara Kines. Adaptação, edição, roteiro e montagem de Akemi Tahara. A coordenação de processos é da Beatriz Arcoverde. Sonoplastia, Jailton Sodré. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em Libras, Jonatas Narciso. Música tema da série Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Neste episódio, também utilizamos as músicas Deus da Visão Cega e O Credo, da banda de mesmo nome, integrantes da coletânea Hip Hop Cultura de Rua. No próximo episódio, o rapper Rincon Sapiência fala do seu trabalho musical e de empoderamento da juventude periférica com o hip hop. But I brought 2 friends along, and next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T.